Amigos, imagina só se essa ponte da Crimeia cai antes do dia 9 de maio, que é aquele desfile aí de vitória do Putin, não é mesmo? Ele quer que nada dê errado no dia 9, no dia 10 e no dia 11. Só que o Zelensky não tá nem aí para isso. O Zelensky quer mesmo infernizar a vida do ditador Putin e tá rolando, ele tá lançando ataques em cima de ataques nessa região da Crimeia sem dó. Tá sem dó mesmo. Terça-feira a gente já teve um ataque. Semana passada a gente teve o maior ataque que já ocorreu na região da Crimeia com drones. E hoje, o ataque de hoje, ele é bem maior do que aconteceu terça-feira. E ele é provavelmente aí só o primórdio de futuros ataques que vão acontecer ainda mais massivos do que esse daqui. E é isso, está acontecendo diversos ataques nessa ponte. Tivemos 4 defesas antiaéreas destruídas no dia de hoje. 4. E eu quero que você escute esse barulhinho maravilhoso aqui. Гвардейская под обстрелами. Можно ебануться нахуй. Ха-ха. Bombardeio, caos e sirene. É isso que está acontecendo na região da Crimeia. E essa daí foi uma localidade aqui onde a primeira defesa antiaérea ela foi destruída. A destruição dessa defesa antiaérea, só para os senhores entenderem a importância de uma defesa antiaérea. Por conta dessa destruição e a supressão de fogo que foi rolando com os drones, isso daqui abriu uma margem gigantesca de buraco na defesa aérea da Crimeia, na região oeste da Crimeia. E essa é a importância de uma pequena defesa antiaérea. Se você consegue destruir uma, você consegue abrir várias lacunas grandes para você explorar. E a Ucrânia faz isso com maestria. E lembrando que eles estão aí utilizando uma nova rota que é interessante e está dando certo até o presente momento, que é justamente saindo ali da região de Zaporiva. Tá tão com medo o pessoal lá do Putin que eles estão começando a utilizar aqueles depósitos de armas que eles estavam localizando, eles estão começando a jogar para a linha de frente de batalha, mas a gente já vai falar a respeito disso. Então tivemos aí esse primeiro ataque que destrói essa defesa antiaérea e aí libera outros ataques. Um desses ataques ataca um aeroporto que está aqui. Vou mostrar aqui para os senhores. Esse aeroporto, esse daqui foi atingido novamente. Eu nem tirei os que foram atingidos terça-feira porque teve mais coisa atingida. E aí tivemos um aeroporto atingido nessa região aqui também, ok? Tivemos esse aeroporto atingido, essa pista e outras bases aéreas nessa região. E tivemos esse aeroporto aqui atingido novamente. Já é a segunda vez aí em menos de uma semana que esse queridíssimo aeroporto é atingido. Olha o tanto de avião que tinha aqui, tá? Isso daqui são imagens desatualizadas, mas para você ter noção da importância que é esse lugar. São caças aqui diversos parados em uma base aérea que foi atingida no dia de hoje. E vamos para outras localizações, porque não foi o único aeroporto, nem de longe. Tivemos outro aeroporto atingido novamente. Olha aqui, ó. Outros aviões aqui, inclusive aviões destruídos. Mas são imagens antigas, tá? Não são imagens de agora. Vão sair provavelmente nos próximos 2 dias. E eu vou puxar isso daí para análise quando sair essas imagens aéreas. Mas para você ter noção, a Ucrânia foi lá e atingiu novamente o aeroporto de Kasha. Isso daí mostra que as defesas antiaéreas russas não estão lá tão bem quanto eles estão imaginando. E além disso, teve esse ataque no meio da Crimeia, até aí tudo bem, dá para você entender. Como chega tão longe assim, né? Dá para entender. Mas aí eles conseguem atacar aqui. O exército ucraniano conseguiu atacar a pouquíssimos quilômetros. Vou até puxar a distância aqui para os senhores, porque isso aqui é muito perto mesmo. Muito perto da região da Crimeia, ó. Menos de 100 quilômetros da ponte da Crimeia. O S-400 ele tem um poder de fogo, né? A defesa antiaérea de S-400 tem um poder de fogo de mais ou menos 400 quilômetros, né? Que ele consegue atingir. E aí, por conta de 100 quilômetros, ele não conseguiu atingir um dos drones que acaba efetuando com sucesso um ataque. E vamos para o mapa de drones que rolou dessa região. Olha aqui, perceba.
há um foco gigantesco. Perceba a direção dessas setas aqui de ataque de drones. Há um foco nessa região da ponte da Crimeia, ok? Eles estão indo para essa região, o qual fica a ponte da Crimeia. Eles estão fazendo uma supressão de fogo, só que eu digo para vocês, e eu penso que esse daqui não é o ataque principal. O ataque principal vai vir ainda e vai ser bem maior do que isso. Esse ataque aqui rolou naquele quesito que a Ucrânia sempre faz, né? Daquela maneira que eles sempre fazem, de fazer dois ataques, um ataque duplo, um de reconhecimento, um segundo para destruição de alvos de fato. Então eles vão lá e reconhecem aonde que a gente tem buraco, aonde que temos defesas antiaéreas. Então você percebe um padrão, inclusive, de locais que eles não colocam drones e locais que eles fazem um ataque mais massivo ainda de drones, que todos esses drones se convergem ali. E perceba que em toda a outra região da Ucrânia não tivemos mais nada. Nada, apenas o foco do dia de hoje foi na região da Crimeia. E todas as outras pontas da Ucrânia não teve nada de muito significativo, a não ser na região de Kursk, ok? E cara, olha que piada, não é mesmo? Olha essa piada aqui. Crimeia, loud, barulhos, né? A defesa aérea está funcionando aí no distrito de Dzhankoi. Não está funcionando. Fato é que não está funcionando até um presente momento porque ela foi explodida. Esse sistema de defesa antiaérea, como outros radares, foram explodidos no dia de hoje lá na região da Crimeia. Então tivemos aí um total, né, de um lançador S-300, o grande lançador da segunda maior potência do mundo, o imbatível, o que nunca erra, o S-300, um radar Obsor 3, outro radar Casta 2E2, outro radar ST-68 e mais um radar Imbir. Fala para mim, qual que é o canal que está dizendo há 2 semanas a respeito do foco que a Ucrânia está fazendo nisso daqui, radar e sistema antiaéreo? Eu tô há 2 semanas falando para os senhores a respeito do foco da Ucrânia em sistema de radares. Eles estão preparando uma coisa maior, muito maior do que a gente imagina. E vamos ver o que vai rolar. Aqui, eu não sei nem se o YouTube vai cortar o vídeo por conta disso, mas é justamente aquela base aérea, a última que eu te mostrei. Tá pegando fogo, vocês podem puxar aí no mapa da NASA, inclusive, que relata os incêndios, que tá pegando fogo ali naquela região. E aqui, ó, a sirene de ataque aéreo em Sevastopol foi tocada pela 6ª vez durante a noite. Para vocês terem noção que mesmo no ataque pequeno, a Ucrânia tá atacando com força, eles não estão tendo dó, a coisa tá esquisita para a Rússia, o negócio tá difícil para a Rússia e vai saber, né? E aquilo, ó, o tráfego da ponte da Crimeia foi interrompido. Isso daí sempre acontece, já falei para os senhores no vídeo anterior também. Se tá voando uma mosca ali meio torta, já entrando um pouquinho no espaço aéreo, eles já vão lá, fecha totalmente a ponte da Crimeia e deixa aquilo lá parado por 2 ou 3 dias. E eles adoram fazer isso, eles têm muito medo. O Putin, principalmente, tem muito medo dessa ponte cair, senão não teria tanta cautela. Uma coisa que eu percebi, que eu vou falar para os senhores também, só terminar de decorrer essas fotos aqui, é isso, só para falar para os senhores. E aí uma coisa que eu percebi aqui, analisando as imagens de satélites que são mais atuais, atualmente, perceba isso daqui, preste muita atenção nisso aqui e perceba como as coisas estão extremamente interligadas, as coisas não são por acaso nessa guerra da Ucrânia. Há uma mudança da rota logística, não uma mudança em si, mas há uma diminuição dessa rota logística da ponte da Crimeia. Que conveniente, não é mesmo? E há um aumento, né? Agora começa a aparecer essa nova rota que eles fazem por meio de utilização de trens para chegar na região de Zaporizhzhia e na região de Kherson. Ela não é tão efetiva quanto a rota da ponte da Crimeia, mas aí, né, por algum motivo, a Rússia acabou mudando todo o sistema de logística dele, né? Eles quiseram, de repente, acordaram um dia bom e quiseram mudar aí todo o sistema de logística dele. Não tem nada a ver
com ataques na ponte da Crimeia. Eles começaram a mudar, não é mesmo? É isso que o Putin quer que você pense. Inclusive, por conta disso, o que a Ucrânia vai lá e faz como resposta? Eles começam a abrir essa nova área de ataque que parte aqui de Zaporiva. Então, essa outra rota logística que foi criada, ela já existe, né? Mas ela foi intensificada. Agora, ela entra sob ataque também. E pior para os russos isso daqui. Porque a Ucrânia tem uma dominância gigantesca ainda. Eles conseguiram destruir. Perceba aqui, ó, esse carrinho aqui, ó. Um sistema de defesa antiaérea que foi destruído e envolve também a região da Crimeia. Então temos duas linhas logísticas e essa daqui está sendo atacada também igualmente a linha logística que tem na ponte da Crimeia. Não tem sossego para russo, não tem sossego e não deve ter sossego mesmo. Isso daqui vai mudar o estímulo do campo de batalha. Provavelmente eles vão ter que mudar novamente, voltar essas linhas logísticas para cá. Lembrando que as coisas saem, né, de lá de cima, tudo, e vem aqui para baixo, e vai, passa pela região de Zaporizhzhia. Então eles vão ter que mudar tudo novamente, vão ter que reforçar ainda mais essa área, e já tivemos indícios que a Ucrânia tem dominância dessa nova rota logística de maneira exponencial, de uma maneira diferente do que a gente tem na região da Crimeia, ok? E abrindo espaço para isso tudo, né? Tivemos uma defesa antiaérea aqui, outro sistema antiaéreo aqui, e aí tivemos um ataque por meio de drones nessa base aérea aqui de Stavropol, que eu quero mostrar aqui para os senhores, ok? Então, de acordo com o Centro de Combate à Desinformação da própria Ucrânia, os drones atingiram a Rússia, né, em Zveda, que é uma instalação de inteligência espacial em Stavropol. Justamente, isso daí também envolve o sistema de defesa antiaéreas. Tudo isso daí que envolve informação, GPS e dados tem a ver com a instalação de inteligência espacial também, que envolve sistemas de defesa antiaéreas. As coisas que a Ucrânia está fazendo estão sendo muito bem calculadas, eles estão planejando cada passo que eles dão, não estão querendo errar, não estão querendo dar um passo em falso, e pode ser que isso daí funcione. Vamos ver, vou estar acompanhando sim todas as novidades que a gente tem a respeito dessa região da Crimeia. E aí o Zelensky ele vem aqui e fala com precisão, inclusive, que agora os russos eles estão preocupados que seu desfile esteja em questão. E com razão. Mas eles deveriam estar preocupados que essa guerra ainda esteja em andamento. Eles precisam acabar com a guerra. Justamente isso. Eles estão extremamente preocupados, principalmente o Putin, não é mesmo? Ele está preocupado a respeito daquele desfile. O Zelensky não vai fazer um ataque direto no desfile, mas vai saber que não tem planejado para outras regiões da Ucrânia ocupada, da região da Rússia. Vai saber. Tem alguma coisa assim planejada para o dia 9 de maio, e o dia 10 e o dia 11. Se vai dar certo, aí só a Rússia e só a Ucrânia vai saber a respeito disso. Mas vamos aguardar, talvez eu faça até uma live aí esperando para ver se vai alguma coisa vai acontecer no dia 9, no dia 10 e no dia 11, ok? E aí, na região aqui de Donetsk, tivemos outro sistema de defesa antiaérea destruído. Tudo geolocalizado. Os senhores sabem que eu não trago nenhum tipo de informação que seja falsa aqui para o canal. Tudo é geolocalizado, tudo é conferido certinho e por isso que eu trago com qualidade esse conteúdo para os senhores. E aí tivemos aqui na região de Kursk também um outro sistema de defesa antiaérea completo destruído na região de Kursk. E provavelmente tem a ver com aquele único drone que sobrevoou nessa área aqui e atingiu esse sistema de defesa antiaérea. A região aqui de Kursk e tudo mais, toda essa região aqui ela está extremamente fragilizada em questão de sistemas de defesa antiaérea. Isso daqui tá um caos total. A gente tinha, a Rússia, né, tinha uma linha de defesa antiaérea mais ou menos aqui, ela foi se acabando, foi se perdendo aos poucos. Quando você perde um sistema de defesa antiaérea, você tem que fazer, né, uma mudança dele em território e aí você tem que colocar ele para um local que ele abrange mais locais. Só que mudança por mudança, vai mudando, uma hora as coisas vão acabando e vão cessando. E isso daí abre uma gigantesca janela. Sobre a região de Sudiska aqui, região de Sami, Kursk e tudo mais, a gente teve um avanço maior. Não está aparecendo aqui no mapa, mas a Ucrânia avançou
até aqui. Então eles juntaram essas duas frentes aqui de Milaévica e também essa região aqui de Kondratóvica. Eles conseguiram juntar essas duas regiões graças às informações dos russos aí que compartilharam com a gente e fez eu confirmar isso aqui para os senhores. Então os próprios russos estão compartilhando que eles estão atacando essa região aqui, ó, de Milacaeva, que tem uma força ucraniana por ali e tudo mais. Só que com isso eles vão lá e confirmam que a Ucrânia está avançando. Tá avançando, dia 9 tá chegando aí, eles estão atacando. Não vai ter muitos avanços por parte da Ucrânia. Gostaria muito que a Ucrânia ganhasse pelo menos essa cidade aqui de Goptarovka, que eu já falei para os senhores que é importantíssimo estrategicamente. Gostaria que a Ucrânia chegasse até lá. Isso daqui abriria um precedente gigantesco para outros ataques. Só que não vai rolar, provavelmente. Eles conseguiram infiltrar nessas zonas aqui de mata, que os senhores conseguem ver por aqui. Eles conseguiram infiltrar por aqui e eles estão bem posicionados. Não tem disso também de recuo. Eles terem ganhado essas posições foi uma questão estratégica maravilhosa por parte da Ucrânia. E agora, para você conseguir tirar uma fortificação florestal de um inimigo, é extremamente difícil, envolve muitas vidas que os russos não estão nem aí, envolve muito equipamento e muita ação de verdade, que foi o que os ucranianos fizeram também com ataques de veículos de transporte aqui. Foi bem diferente esses ataques que aconteceram para ganhar esses territórios, mas foi bem legal de se assistir também. Ok? Então fica aí para você que é Roussetti e os ucranianos, cara. Conseguiram tomar essa região de Kursk aqui novamente. Não adianta, se vocês tiram ele de um local, eles vão para outro, porque eles têm experiência, são equipes de elite e sabem o que fazem, ok? E aí, partindo, eu quero falar a respeito da região de Pokrovsk para os senhores, que já não falamos fazia um tempo, só que tivemos um avanço bem, bem interessante para o contexto do nosso canal. Não é um avanço muito grande, mas é interessante para você entender, para vocês que acompanham. Esse local aqui é aquele local fortificado que eu falei para os senhores, que é um dos únicos que tem de fortificação russa na região de Pokrovsk. É justamente esse local, a região da Pedreira. Aqui a gente tem um acúmulo agora, né, de equipamentos logísticos, comida, água e tudo mais, bem maior do que a gente tinha anteriormente. Isso aqui estava desgastando, aí teve a trégua da Páscoa e tudo mais, e aí isso daqui aumenta bem mais o suporte que eles têm logístico. E aí, eles conseguiram lançar agora um avanço para aquela região ali. Eles conseguiram descer, ó. Perceba que essa região é bem alta, né? Eles conseguiram fazer, né, uma mudança de território. Ele já tinha feito um avanço aqui, os exércitos ucranianos deu uma segurada neles, só que daí eles conseguiram lateralizar e descer para outros locais e lateralizar esses avanços aqui que eu mostro para os senhores. Então o avanço ele estava vindo mais ou menos até aqui, eles conseguiram descer dessa região alta, fazer a lateralização e fortificar ainda mais. Então, é aquilo que eu falei, aqui é uma região forte que está ainda segurando bastante coisa. Por conta dessa região, a região de Pokrovsk ainda vai ficar forte para o exército russo por muito tempo. Tanto é que eles já esqueceram essa localidade aqui. As coisas que eles atacam é justamente com o que eles já têm aqui. As tropas remanescentes estão atacando, mas no mais eles estão só segurando e não estão dando mais tanta importância porque eles quebraram totalmente a linha logística aqui da região de Novatroisk. Toda essa região de linha logística acabou. O pessoal do Birds of Magar faz ataques diários nessa região. Então a situação está bem difícil. E está bem difícil ainda, confirmo para os senhores a respeito da região de Toretsk. Estamos tendo ainda muita coisa. Tivemos mais avanço do exército russo nessa região aqui, que eu mostro para os senhores ali, na região de Vodiane. E o negócio tá complicado. Eles estão conseguindo ganhar bastante território para esse lado aqui. E eles vão conseguir provavelmente fortalecer ainda mais essa região do meio da pinça. Tá tendo um direcionamento gigantesco de batalha. Eles já estavam em vantagem nessas regiões por conta do aclive, né? Que eles tinham nessa região.
Então já tinha uma vantagem, a questão de avançar era a questão de tempo, a questão de acúmulo de tropas. Só que você acumular tropas aqui significa também que você está tirando de outros lugares. Então provavelmente a gente vai ver a Ucrânia explorando todos esses lugares remanescentes que tem aqui nessa região de Torets, que envolve todas essas pinças que rolam aqui. Ainda voltando um pouquinho lá, vamos voltar um pouquinho para a região daquele da região da Crimeia, aqui onde tem aquele apoio logístico que está rolando aqui, por conta do exército ucraniano estar fazendo ataques agora, né, no meio disso aqui, também na rota logística nova que o exército russo tem, aquelas tropas, né, e forças e equipamentos que estavam acumulados, que eu estava falando para os senhores, que eu estava aguardando ainda, tudo isso daí remanescer e começar a aparecer no campo de batalha, eu estava aguardando tudo isso daí começou a aparecer nessa região de Tomak. Então eles estão começando a fazer ataques assim, eles estão tendo que soltar essas coisas de maneira rápida e fazer ataques nessa região aqui de Zaporiva, por conta do exército ucraniano ter aumentado ainda mais a pressão nessa região. E é isso que eu falo. O exército ucraniano consegue fazer isso com os equipamentos que ele tem, com pequenos drones, sem muito sistema de artilharia, HIMARS que eles fazem a conta-gota, né? Eles não utilizam com muita frequência, só para fazer ataques precisos. Imagina só se a Ucrânia tivesse de fato equipamentos de verdade dado pelos exércitos aliados, não é mesmo? E aí, né, no dia de hoje, só para confirmar que a gente teve 4 sistemas de defesa antiaérea destruídos, 1.100 russos eliminados, 9 tanques, 5 sistemas de defesas de transporte de grupos de pessoas, de soldados, 50 sistemas de artilharia, 132 tanques e 138 drones, ok? Tudo isso aqui no dia 2/5/2025. E aí o Putin vai lá, né? Ele declarou isso daqui, eu demorei um pouquinho para trazer para os senhores, que ele fala que mais cedo ou mais tarde as relações com a Rússia e a Europa vão ser restauradas. Os senhores acham mesmo? Ele tem muita confiança a respeito disso e, de fato, dá a entender que possa ser que seja verdade isso aqui mesmo. Talvez a Europa, de fato, volte às alianças, volte a comprar gás russos novamente. Vai saber, né? Vai saber o que, que a gente vai ter a longo prazo se os países não ajudarem de fato. E aqui o Marco Rubio dando aquela passada de pano pro Putin, né? Depois desse acordo de minerais que foi bom para a Ucrânia. Depois disso daí, o Marco Rubio ele tem que apaziguar a relação, né? Ele tem que vir lá, vai. Não, não, calma, a gente tá te apoiando ainda, né? Então, os Estados Unidos ele quer um avanço rápido nas negociações com a Ucrânia. Caso contrário, o Trump ele terá que decidir quanto mais tempo gastará com isso. Não há solução militar para a guerra. Perceba isso. Não há solução militar para a guerra na Ucrânia. Então, né, para o Putin aí tudo bem. Para o Putin ele consegue ali uma solução militar. Pode atacar, fica à vontade. Aí tem solução militar. Para a Ucrânia, não tem solução militar para a Ucrânia. Para a Ucrânia eles têm que ficar quieto, abaixa suas armas, deixa aí eles controlar todo o território, controlar tudo que tiver e simplesmente não tem. Para o Marco Rubio, né, ele faz essa apaziguada aí. Calma, Putin, não tem solução militar. Pode ser que a gente devolva todos os equipamentos aí, traga todos os equipamentos de volta e pare de fazer isso daí, tá? Aguarde, Putin. E aí o Trump, ele já vem aqui, ele parece estar mudando a cabeça dele. Vamos ver, ainda estamos desconfiados a respeito disso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? Vamos dar um longo prazo para o Trump mudar a postura dele. Então ele vai propor um recorde de 1 trilhão em gasto com segurança, né, nacional, né, no quesito dos estados, do próprio Estados Unidos, né? Mas os senhores sabem que quando eles fazem um gasto interno, coisas externas vão sair, né? As coisas vão ter que ir externamente para outros lugares também. E nisso daí vem aquelas ajudas para a Ucrânia. Inclusive aqui no próximo que eu digo para vocês, o Trump ele fala, promete, né, que se o Putin não acertar um acordo para um cessar-fogo na Ucrânia, ele dará a Zelensky muito mais do que aquilo que recebeu antes, em referência aos cerca de 100 bilhões de ajuda militares que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos na gestão Biden.
Que choque que aconteceu com o Trump, não é mesmo? O que está acontecendo? Será que a popularidade lá interna dele, será que o sistema político dele está começando a quebrar? Aí ele viu, acordou, percebeu o que está acontecendo? Porque isso daqui não é padrão daquele Trump que a gente conhecia semana passada. A gente não está nem falando dessa semana, de meses, de anos atrás. Semana passada ele estava totalmente com outra postura. Nessa postura agora, ele fala sobre ajudar abertamente a Ucrânia. O que será que ele está planejando, não é mesmo? Será que ele vai ter alguma mudança de postura no meio disso tudo? Eu esqueci de pedir o like dos senhores, então por gentileza, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que isso daí ajuda bastante o canal e provavelmente finalizamos por aqui o vídeo de hoje. Queria agradecer de verdade os senhores, todos os dias aí estamos recebendo comentários positivos, apoio positivos aí no campo dos comentários, os senhores são fenomenais, adoro ler de verdade, paro ali sempre que eu posso para ler o comentário dos senhores. Estou tentando responder aí também no começo. E, cara, isso leva o canal para frente. Eu quero agradecer os senhores de verdade, a todo mundo que vem apoiando todo esse canal. No mais, só isso que eu quero falar. E guerra é guerra.